sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade vimos sua glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade vimos sua glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o verbo, o verbo. Amém? Mais uma vez, boa noite a todos vocês, principalmente aos meus irmãos da minha igreja local, Igreja Batista Betel, em Sobral. Boa noite para você que por acaso esteja passando na live e queira ficar conosco nessa noite. Mais uma vez nós estaremos transmitindo aqui a nossa pregação, que tem como título Igreja de Verdade. Hoje nós iremos fazer um pouquinho de teologia da igreja, falar sobre do que se trata, o que significa a igreja, qual as suas funções, quais os seus objetivos, de onde ela veio e qual o seu maior propósito. Boa noite a você também, meu amigo que acompanha aí no Instagram. Nós iniciamos com uma música para que pudesse as pessoas chegarem e pegar todo o momento de culto. Nós iremos agora fazer uma oração para iniciar esse nosso momento, depois iremos cantar mais alguns hinos e logo após estaremos fazendo a pregação dessa noite. Se você quiser, feche os seus olhos de onde você está e nos acompanhe nessa oração. Grande Deus, Pai eterno, que o teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, que o teu reino, ó Pai, seja estabelecido nos quatro cantos da terra, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da tua igreja, que o teu Filho Jesus Cristo receba toda a glória que lhe é devida, que o teu Filho Jesus, o eterno Deus que se fez carne e habitou entre nós, possa habitar no nosso coração, possa nos dar força nos dias maus, possa ser a nossa alegria, ó Deus, que nós possamos entender a grandiosidade do teu Filho Jesus, que nós possamos compreender toda a glória que há no teu Filho crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Que o Senhor continue sendo conosco, nos abençoando, nos protegendo de todo mal, ser com todas as pessoas, ó Deus, que foram atingidas por esse vírus, que elas possam se recuperar, que o Senhor seja com os enfermos de uma forma geral, com os teus filhos que passam por aflições nesse momento. Guarda a tua igreja, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor amou ela e a forma como o Senhor provou isso, demonstrou isso, foi matando o teu filho na cruz para que ele pudesse apaziguar a tua ira, para que ele pudesse absorver a tua ira e perdoar os nossos pecados. Que o Senhor seja conosco nessa noite, é isso que eu te peço, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós iremos entoar mais um hino. Se você conhece o cantor cristão, é o que tem por número 402, Escrava Resgatada. Convido a irmã Paula para nos acompanhar nesse hino. Escravo Resgatado fala um pouco sobre o nosso tema dessa noite, a igreja pela qual Cristo veio morrer. 402 do cantor cristão. Não foi ouro nem foi
nessa noite, nós iremos entoar o hino Venha o Teu Reino. Venha o Teu Reino. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são Teus para sempre. Amém. 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 Obrigado, Ana Paula. Nós iremos passar agora para o momento da nossa palavra, da nossa pregação. E eu quero já convidar vocês para deixarem sua Bíblia aberta no primeiro texto que nós iremos ler, que é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Se você nos acompanhou na semana passada, foi o mesmo texto que nós usamos para falar a respeito da igreja que persevera. E essa mesma igreja que persevera é a igreja que o Senhor Deus elegeu, escolheu na eternidade passada para que ela pudesse viver para a sua glória. E o tema de hoje é Igreja de Verdade. Antes de nós lermos o texto de Efésios, eu quero fomentar uma pergunta, quero levantar uma pergunta aqui para que a gente possa responder durante a mensagem. Por que existem tantas igrejas? Por que existem tantas denominações, tantas placas, tantas diferenças doutrinárias? Por que existem tantas igrejas sendo abertas? Inclusive, igrejas falsas ao ponto de deturpar o Evangelho,
de estarem completamente longe do Evangelho. Na verdade, usam a palavra do Evangelho para que eles possam alcançar o seu objetivo. E esse é o primeiro motivo pelo qual existem tantas igrejas. Porque o homem monta uma nova religião de acordo com a sua imagem e semelhança, de acordo com os seus objetivos. E como já disse João Calvino uma certa vez, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica que todos os dias tenta produzir algo para o seu bem próprio, para o seu bem comum. É por isso que todos os dias, todas as semanas, uma nova igreja é aberta em uma garagem, em algum galpão. Mas, obviamente, grande parte dessas igrejas não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não porque eu esteja dizendo, e não porque eu me considere a igreja verdadeira. Inclusive, tem uma igreja institucional que no seu próprio catecismo defende que não há salvação fora dela. Ora, Paulo diz a Timóteo que não há salvação fora de Jesus. Todas as cartas de Paulo, dos outros apóstolos, e todo o Novo Testamento é embasado nisso. Não há salvação fora de Jesus. Aquele que não confessar a Cristo será condenado. Na verdade, já está condenado. Mas aquele que confessar a Cristo será salvo. Não há salvação fora de Jesus. Mas ainda a pergunta se mantém. Por que existem tantas igrejas? Primeiro, porque o homem, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus pressupostos e pensamentos, monta uma igreja em alguma garagem, em algum galpão e começa a falar coisas que Cristo nunca falou, começa a prometer coisas que Cristo nunca prometeu. Esse é um dos motivos pelo qual a igreja verdadeira é tão denegrida, é tão mal falada, por esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses homens que, usando a expressão de Paulo, apenas buscam o alimento do seu próprio ventre, apenas buscam o seu próprio objetivo de vida, usando a palavra do Evangelho ou a palavra deturpada do Senhor Jesus Cristo para isso. O segundo motivo, e esse é desde o início da igreja, é que o próprio Satanás, dia após dia, século após século, milênio após milênio, levanta novas religiões. Isso parece um pouco pesado, mas é isso que a Escritura deixa claro. Claro, esses pensamentos que se levantam, essas novas religiões, são colocadas e levantadas também por Satanás, para confundir o homem, para afastá-lo do caminho. É certo que aqui eu não quero colocar Satanás como seu pior e maior inimigo, porque o seu pior inimigo é você mesmo. O homem é o seu pior inimigo. Os seus desejos, as suas afeições e tudo aquilo que ele busca para satisfazer as suas vontades. Então, respondendo primeiramente aqui na introdução, por que existem tantas igrejas? Porque o homem cria a religião de acordo com a sua imagem e semelhança. E segundo, porque o próprio Satanás diariamente lança no coração desse homem novas filosofias que estão distantes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, dito isso, e afirmando aqui que grande parte dessas igrejas são igrejas que estão longe do Evangelho, outra pergunta se levanta então para que a gente possa responder aqui. O que é uma igreja então? Qual é a igreja verdadeira? Usando o tema dessa noite, o que é uma igreja de verdade? E eu busquei esse texto de Efésios, mais uma vez, porque ele fala exatamente onde nasceu a igreja, para que ela foi criada e como ela foi criada. E qual o seu propósito final. Nós encontramos isso nesse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 6. Fora esse texto, nós iremos ler apenas mais um. E se você tiver com sua Bíblia por perto, é sempre bom acompanhar. Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Mais uma vez, para vocês que estavam na semana passada, eu usei esse texto para falar sobre a igreja que persevera. E a igreja persevera porque quem a criou, o dono da igreja, é o próprio Deus, e Deus não muda, Deus é onipotente, é todo-poderoso, é soberano, e Ele regerá a sua igreja, guiará a sua igreja até o final, até a consumação dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor, por meio do apóstolo Paulo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você percebe a quantidade de vezes que Paulo usa as palavras nele, para ele, nele? Paulo quer mostrar aqui nada mais do que a igreja é do próprio Deus. A igreja é de Cristo. E ninguém pode outorgar, ninguém pode buscar essa autoridade para si. Então, a primeira coisa aqui, a igreja, uma verdadeira igreja, é aquela igreja que é guiada, que sua maior autoridade é Cristo, por meio da sua palavra. Nós vemos muito falsos mestres usando esse discurso de que são ungidos do Senhor e que, portanto, você não pode falar nada contra ele. Não é muito bem assim, meu querido. Se o seu pastor, se o seu líder foge da Escritura, se ele está longe da palavra, você tem todo o direito, tem a obrigação, na verdade, de um crente genuíno de exortá-lo em amor. Talvez ele esteja errando por ignorância, mas chegue até ele e mostre por meio da palavra que ele está errado. Esse líder, esse pastor, se for verdadeiro, ele irá reconhecer isso. A autoridade suprema na igreja é a palavra de Deus. É o próprio Cristo encarnado e a sua própria mensagem. Então, primeiro, uma igreja é aquela que é governada especialmente e primariamente, unicamente por Cristo. A igreja, então, por essência, é um povo escolhido, chamado para fazer parte do plano eterno de Deus. É isso que nós vemos de uma forma muito gloriosa aqui nas palavras de Paulo. A igreja foi escolhida sem que ela fizesse qualquer coisa para que ela pudesse ter merecimento de ser escolhida. Muitos falam sobre a salvação por méritos, por obras, mas Efésios é uma carta que deixa muito claro: Deus nos escolheu antes de nós fazermos qualquer coisa. Deus nos escolheu pela sua graça e especialmente pelo seu amor. Deus escolheu um povo para que ele pudesse refletir o amor que ele já tinha e que ele já era em um povo específico. Então ele chama esse povo, ele separa esse povo, ele escolhe esse povo para derramar, para falar a respeito do seu amor por meio do seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós iremos ver um pouco mais à frente. A igreja, por definição, é a reunião do povo escolhido de Deus, que vive unicamente para glorificar a Deus e para que seja estabelecido o seu propósito eterno, como nós acabamos de cantar, para que o seu reino seja estabelecido por toda a eternidade. Aqui nós vemos primeiramente a glória da igreja. Nós estávamos conversando há um tempo atrás, eu estava conversando com alguns irmãos e falando sobre isso, sobre a glória que a igreja tem e que muitas vezes nós perdemos de vista. Porque nós olhamos para os nossos irmãos, olhamos para a igreja agora de um ponto de vista local, a nossa igreja, a qual nós congregamos, de uma forma muito carnal. Nós olhamos para o pecado, nós olhamos para a falha dos irmãos e não conseguimos entender a forma gloriosa como Paulo trata a igreja de Deus. Nós devemos ter esse mesmo sentimento de Paulo. A igreja, mesmo com pecados, mesmo com hipócritas lá dentro, sendo transformados dia após dia, um dia estarão sem pecado e sem mácula. A igreja será entregue perfeita ao Pai pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem como princípio o amor de Deus. Eu quero estabelecer isso de uma forma muito fixa aqui. A igreja nasce para que Deus pudesse refletir o seu amor. Não que Deus não fosse já o próprio amor antes da igreja existir, não que houvesse amor entre a Santa Trindade, mas é aqui onde nós encontramos a graça. Deus quis compartilhar, quis refletir o seu amor, que é Ele mesmo, com esse povo que Ele escolheu. A igreja, então, é o povo escolhido, chamado para fazer parte do plano eterno de Deus. A igreja também é aquilo ou uma instituição, é o povo em comunidade que busca a glória de Deus. Nós encontramos isso no versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma vez, Deus fez isso porque Ele é bom. Não porque havia algo de especial em nós, mas porque o que passou a ter de especial a nós foi o fato de Ele ter nos chamado para fazer parte do seu plano. Se nós somos especiais hoje de alguma forma, diferente daqueles que rejeitam a palavra do Senhor, é unicamente por Ele ter escolhido. É unicamente pela sua palavra. Nós, longe do Senhor, longe da sua vontade, não somos absolutamente nada.
uma palavra muito interessante que o apóstolo Paulo usa aqui é a adoção. Agora nós somos filhos de Deus. Nós podemos ter a intimidade de clamar Abba Pai, como o mesmo apóstolo Paulo, escritor de Efésios, vai falar lá no capítulo 8 de Romanos. Deus é agora não somente o nosso Criador, mas o nosso Pai. Ele nos escolheu para nós sermos feitura do seu Filho. E versículo 6, para encerrar: para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça a qual Deus nos concede foi por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O plano já estava perfeito. As palavras de Jesus declararam aquilo que já estava estabelecido antes da eternidade. Está consumado. O plano foi estabelecido. Lá do alto da cruz ele gritou: está consumado, e outorgou o plano de Deus para com a sua igreja. Eu quero levar você para um segundo texto nessa noite, para que a gente possa ir para o segundo ponto da nossa mensagem e depois partirmos já para a conclusão. O texto se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo do 1 até o 4. Filipenses, mais uma carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Nesse ponto nós iremos tentar entender o que caracteriza uma igreja de verdade. Ok, a gente agora já sabe que a igreja foi algo estabelecido por Deus antes da fundação do mundo para a sua glória, no seu amor, por meio da sua graça em Jesus Cristo. Mas o que caracteriza uma igreja verdadeira? Como nós podemos saber se uma igreja realmente está trilhando os caminhos do Senhor Jesus, se ela está de acordo com a sua palavra? Nós encontramos uma descrição muito assertiva, muito correta de Paulo. Óbvio, nós poderíamos usar muitas outras referências, mas eu quis usar esse aqui porque eu tenho um ponto específico para tratar com vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na continuação desse capítulo, Paulo vai descrever a humilhação do Senhor Jesus Cristo e embasa todos esses versículos que nós lemos no sacrifício de Jesus Cristo. O que nós podemos aprender com isso? Uma igreja verdadeira é caracterizada por imitar a Jesus Cristo em todos os seus atos. Como eu disse, nós poderíamos usar outras referências. Mas aqui eu quero mostrar que uma igreja verdadeira é uma igreja que ama. É uma igreja que tem os seus membros abnegados. Obviamente aqui eu estou falando agora da igreja local, da igreja que nós frequentamos, da igreja que nós congregamos. Aqui eu preciso fazer então uma diferenciação, uma diferença entre aquilo que nós chamamos de igreja universal, que não é aquela igreja que nós conhecemos aqui no Brasil, mas a igreja universal é a reunião de todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo espalhado em toda a terra. E aqui nós temos a igreja local. Entendam? Paulo está escrevendo uma carta para uma determinada igreja que se encontrava em uma determinada cidade. E ele diz: olha, vocês irão me alegrar se vocês seguirem o mesmo exemplo de Jesus Cristo, andando como ele andou, agindo como ele agiu. Eis aí a verdadeira igreja. Paulo aqui está falando da unidade cristã. No versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Nós somos chamados para algo. E esse algo Paulo começa a descrever a partir do verso 28 do capítulo 1 de Filipenses até o final do capítulo 2 desse mesmo livro. Então nós encontramos aqui algumas palavras importantes. A igreja de Cristo deve consolar uns aos outros. A igreja de Cristo e, por consequente, a igreja local é caracterizada por amor ao próximo, aos membros, comunhão, entranhados afetos. Eu não tenho tempo aqui para explicar a profundidade desse termo, mas eu quero encorajar você que talvez se diga tímido, que talvez faça corpo mole para servir na sua igreja, para chegar no irmão e perguntar como ele está. É muito mais profundo do que isso. Você foi chamado para fazer parte de um corpo e você é responsável também pela saúde desse corpo. Você precisa buscar entranhados afetos, se entregar aos irmãos da sua igreja por amor a Cristo.
deve ser abnegado. Você não deve pensar meramente no seu próprio umbigo, como nós costumamos dizer. A igreja é um corpo e, portanto, todo o corpo precisa estar equilibrado, funcionando de uma forma adequada para que ele possa funcionar de uma forma correta. Versículo 3, nada façais por vanglória. Uma frase do pastor Josimar Bessa muito interessante, em que ele diz, olha, se o fruto é do Espírito, então por que você se gloria por causa disso? Lembrem, nós somos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e tudo o que nós somos e fazemos hoje é por pura graça de Jesus Cristo. Então, por isso que essa frase é tão interessante. Se o fruto é do Espírito, por que você se vangloria por ela? Na igreja não existe partidarismo. Tudo é de Cristo e tudo aponta para Ele. E, finalizando o versículo 4, novamente Paulo reforça a ideia. Na igreja tudo é de todos, com a glória de Cristo e para a glória de Cristo. Alguns outros pontos que nós podemos abordar e que caracterizam uma verdadeira igreja, eu estarei elencando aqui, a gente vai comentar bem rapidamente. O que caracteriza uma igreja verdadeira? Pregação bíblica é uma constante luta de Paulo em todas as cartas que ele escreve por proteger os irmãos daquelas igrejas a qual ele escrevia das falsas doutrinas. Então, uma pregação bíblica é uma característica de uma igreja verdadeira. E nós precisamos aprender isso. É claro que tem uma implicação lógica aqui. Você só irá perceber se a sua igreja tem uma pregação bíblica ou não, se você também ler a Escritura. Se você realmente souber o que Cristo falou enquanto estava aqui na terra. Então, algo caracteriza uma igreja verdadeira, primeiramente, uma pregação bíblica. E aqui eu quero mostrar o que seria uma pregação bíblica, porque alguém pode dizer, não, mas lá na igreja o pastor lê a Bíblia, lê o capítulo inteiro, fecha a Bíblia e começa a falar. Muito provavelmente há uma grande possibilidade de essa não ser uma pregação bíblica. Você pode ler um texto na Bíblia e ainda assim não fazer uma pregação bíblica. A gente vê muito isso acontecendo nos dias de hoje. Pessoas pegam a Bíblia e usam da mensagem do Senhor Jesus para os seus próprios objetivos. Uma outra coisa que caracteriza uma igreja verdadeira é uma igreja que tem entranhados afetos, como a gente viu em Filipenses. Entenda isso que eu vou dizer. O culto não é feito para você, ok? Eu vou fazer uma separação bem clara aqui. Quem precisa se agradar com o culto é Deus. O culto é o nosso maior serviço a Deus. É claro, você deve se sentir bem em estar na igreja. Você deve se sentir bem em participar do culto. Mas, às vezes, nós ouvimos coisas como, por exemplo, hoje eu não gostei muito da pregação. Hoje eu não gostei muito do culto. Se o fato de você não ter gostado é porque realmente não foi uma pregação bíblica, como a gente viu anteriormente, tudo bem. Mas se foi porque atingiu algum pecado seu, aí nós temos um problema, porque ela deve atingir. Mas ainda voltando para o ponto, entranhados afetos, o que é que eu quero dizer com isso? O culto não é feito para você, é feito para Deus. Amém. Mas, acima de tudo, você também faz parte do culto. Deus nos escolheu para sermos um instrumento de culto a Ele. Os anjos faziam isso desde o início da sua criação e fazem até hoje, e nós somos chamados para fazer parte disso. E dentro de todo esse amor que está envolvido, o serviço cristão, o culto, nós encontramos então essa comunhão, esse entranhado afeto. Então, é uma coisa muito importante dentro da igreja. Você precisa sim se sentir bem dentro da igreja, você precisa fazer amizades, deixar a timidez de lado e buscar lutar pelo povo da sua igreja, buscar lutar pelo povo de Deus. Aqui, eu quero bater em um ponto que tem sido muito comum nos dias de hoje. Existe um grupo que nós chamamos de desigrejados e eles devem estar amando esse momento, porque eles não acreditam na igreja institucional. Eles não acreditam que o povo de Deus possa se reunir em um local específico semanalmente para cultuar a Deus. Eles dizem que a igreja institucional foi deturpada e que não há mais verdade dentro dessas igrejas. Pura balela, mentira. É impossível manter entranhados afetos, é impossível manter uma teologia do Novo Testamento sem que haja uma reunião constante, de uma forma semanal. E essas pessoas, muitas vezes, são pessoas que estão decepcionadas, porque foram decepcionadas dentro da igreja e não sabem lidar com isso. E outras ouvem esse discurso e acabam nem se aproximando. Aqui eu quero fazer um apelo para você. Se você está afastado da igreja por causa de alguma decepção,
Meu querido, quantas vezes o mundo te decepciona? Quantas vezes o seu amigo na escola te decepciona? O seu amigo no trabalho te decepciona? O seu patrão te decepciona? Isso faz com que você saia do seu trabalho? É claro que esse exemplo é muito fútil, porque a grandeza da igreja não pode ser comparada a essas coisas. Mas aqui eu só estou mostrando o quanto nós muitas vezes somos hipócritas. Ai, o irmão falou mais bravo comigo, então eu vou sair da igreja. Por favor, você não entendeu o evangelho. O pastor John MacArthur tem uma frase muito interessante e muito forte em que ele diz, olha, eu não vou, uma pessoa aleatória falando, eu não vou para a igreja porque tem muitos hipócritas lá. John MacArthur diz, olha, nós aceitamos mais um. A igreja é constituída por pecadores, hipócritas, mentirosos, prostitutas, ladrões que são salvos, redimidos e transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Você será machucado, mas você também será curado dentro da igreja. Um outro ponto que nós temos aqui, e é muito importante, a disciplina dentro da igreja. As cartas de Paulo são recheadas de atitudes por parte dos líderes da igreja para proteger a própria igreja local. E isso funciona com a disciplina. Eu não irei detalhar aqui o que exatamente é a disciplina e como funciona, mas de uma forma geral, a disciplina serve para que se possa manter a paz do Senhor Jesus dentro da sua própria igreja. A disciplina é algo bíblico e igrejas hoje têm funcionado muito mais como um clube do que como uma igreja de Cristo. Não há confrontação de pecado, não há exortação de pecado, os irmãos se sentem todos sentidos quando são exortados, mas ei, foi para isso que você foi chamado. Amém. Isso é uma igreja. Você será exortado, você será cuidado. E a disciplina faz parte da igreja. Algo belo na disciplina, além do fato de que é usada para manter a paz na igreja, é de que ela é usada para trazer o pecador ao arrependimento. O objetivo da disciplina não é expulsar as pessoas do corpo de Cristo, mas é fazer elas compreenderem a glória que é a igreja. Assim, então, elas voltem arrependidas, prostradas não ao pé do pastor, não aos pés da igreja, mas aos pés de Cristo. Isso é uma disciplina bíblica e ela deve acontecer em uma igreja verdadeira. E, por último ponto a respeito dessa pergunta, o que caracteriza uma igreja verdadeira? Defesa das doutrinas essenciais, características ao Evangelho. Por que é importante ressaltar isso? E nós acabamos retornando à primeira pergunta. Por que há tantas igrejas? Porque cada um faz teologia de acordo com a sua vontade. Existe uma linha teológica, teologia liberal, que acredita que a Escritura tem vários sentidos. Então você pode interpretá-la da forma como quiser. O autor sempre tem um objetivo. E nós não estamos falando de qualquer autor. Nós estamos falando do próprio Deus, que é o autor da Escritura. Nós precisamos entender isso e nos curvarmos diante dessa verdade. Quando o seu pastor está no púlpito pregando para você, é Deus que está falando. Baixe a sua cabeça. Como eu disse no início, não como alguém cego. Se houver algum erro, você deve chegar até ele como membro comum da igreja e também exortá-lo. Mas você precisa ter em mente que o Evangelho é aquilo que Deus disse. Deus disse tudo o que Ele queria dizer exatamente. E nós precisamos defender essas doutrinas. De uma forma bem rápida aqui, a divindade de Cristo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo veio por meio da Virgem Maria, a ressurreição de Cristo, a encarnação do Verbo. Cristo veio em carne, habitou entre nós, morreu, serviu como nosso exemplo e pagou pelos nossos pecados. A doutrina da Trindade, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia que parte de Deus, ele é também o próprio Deus. Trindade, nascimento virginal, divindade de Cristo, encarnação do Verbo, todas essas coisas caracterizam uma igreja verdadeira. Eu quero ser bem direto aqui. Se você está em uma igreja que não defenda alguma dessas doutrinas, fuja, corra dessa igreja para o seu bem, para o bem da sua vida. Nós chegamos aqui às conclusões da nossa mensagem e algumas aplicações que eu queria deixar para você. Se durante a mensagem você acompanhou a leitura, acompanhou tudo aquilo que foi falado, e eu convido você a, se quiser, rever esse momento, eu irei deixar salvo aí no Instagram, você pode rever, conferir os textos e refletir a respeito da igreja da qual você faz parte. Você pode dizer, mas você está dizendo que eu devo sair da minha igreja? Se ela está longe da Escritura, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
não lute muito contra algo que nunca está mudando. Você será morto, você sairá de lá baleado, ferido e morto, e não terá mais tempo para que você possa estar em uma igreja bíblica, e no sentido de você alcançar a salvação por meio do verdadeiro evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Busque uma igreja correta, busque uma igreja que pregue a palavra. Não deixe a igreja impor o texto. O texto é que guia a igreja. Deus usou a sua palavra escrita, a sua palavra encarnada, Jesus Cristo, mas Ele nos deixou também a sua palavra. Ou vocês acham que para que serve este livro? É para guiar a igreja por meio da palavra do Verbo eterno. Diante disso, se você já faz parte de uma igreja, ame a sua igreja local. Ame a sua igreja local. Dedique tempo para servir. Ame os seus irmãos. Visite-os. Mande mensagem para eles nesses momentos de crise. Queira saber como eles estão. Eles são os seus irmãos. Se você não faz parte de nenhuma igreja ainda, querido, você precisa compreender essa glória que é a igreja de Cristo. Faça parte, busque congregar. E por último, ame mais a sua igreja. Busque uma igreja verdadeira, sirva mais nessa igreja. Se você não congrega, busque uma igreja. Não espere a próxima quarentena, seja por qual vírus for, seja por qual doença for, para que você comece a refletir de novo e depois esqueça tudo que você viu durante todo esse tempo. Você está indesculpável diante de Deus, você ouviu o Evangelho. Busque a Cristo, busque uma igreja bíblica e viva para a glória dele. Vamos orar encerrando esse momento. Grande Deus, Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua palavra encarnada, que é o teu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que afastou a tua ira de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque tu foi misericordioso e pela tua graça nos chamou para viver como um povo que busca para a tua glória, que vive e busca para a tua glória, Deus, viver todos os dias. Nos protege de todo mal, ó Deus, e não permite que Satanás derrube a nossa caminhada, não derrube, ó Deus, não ate as nossas mãos para te servir. É isso que nós te pedimos, no nome santo do teu Filho Jesus. Nos dá uma visão mais gloriosa da tua igreja, nos faz amar o teu Filho Jesus Cristo de uma forma mais verdadeira e prática. É isso que eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Sim, né?